Quem eram os basmaches? Bandidos, rebeldes, heróis ou tudo isso ao mesmo tempo? Na história da Ásia Central do século XX, poucos temas geram tantas discussões e emoções. Alguns consideram os basmaches como lutadores pela liberdade, outros como fanáticos e inimigos do progresso. Mas quem eles eram de verdade? Por que milhares de pessoas, desde camponeses simples até líderes religiosos e ex-oficiais, pegaram em armas contra o novo poder? E será que eles defendiam o Islã, a terra natal, o modo de vida? Ou apenas sua própria influência? A história do basmachismo é a história do confronto de dois mundos, o tradicional Oriente Islâmico e o projeto bandido do Estado Soviético. É uma história de dor, esperança, traição e luta desesperada. E talvez essa seja a parte da nossa história que ainda não compreendemos totalmente. Meu nome é Semion e abro a sessão Como Viviam. Vamos começar. Ásia Central antes do movimento Basmati. Para entender por que surgiu o movimento Basmati, é preciso voltar um pouco no tempo, para as últimas décadas do Império Russo. No início do século XX, a Ásia Central, o Turquestão, Bukhara e Khiva já faziam parte do Império Russo, mas essa inclusão não foi igualitária, e sim uma subordinação colonial. Com os russos chegaram ferrovias, telégrafo, escolas e fábricas, mas também impostos, requisições e forte intervenção nos costumes locais. Ao mesmo tempo, surgem novas correntes intelectuais na região. Jadidismo é um movimento de reformadores muçulmanos que buscavam unir o Islã com ideias modernas de iluminismo, ciência e democracia. Os jadidas sonhavam com a modernização da sociedade, mas sem abrir mão da identidade nacional e religiosa. Eles acreditavam que a sociedade muçulmana poderia se desenvolver, aprender com a Europa, mas ainda assim manter sua identidade nacional. Essas ideias nem sempre eram apoiadas, especialmente pelo clero tradicional e pelas antigas elites. Na sociedade, estava surgindo uma divisão entre os apoiadores da modernização e aqueles que acreditavam que o novo era uma ameaça ao Islã e ao modo de vida. As revoluções de 1917 e o colapso do Império Russo foram um momento de verdade para a Ásia Central. O poder imperial desapareceu, mas o que deveria substituí-lo? Alguns queriam criar um Estado autônomo secular dentro de uma Rússia democrática, como, por exemplo, na autonomia de Kokand. Outros acreditavam que o único caminho era um Estado islâmico sob a liderança do clero e dos emires, e outros apenas queriam sobreviver em meio à fome, saques e constantes mudanças de poder. Assim começa a história do movimento Basmati, um movimento complexo e heterogêneo que surgiu no momento em que o velho mundo desmoronou e o novo ainda não havia sido construído. O surgimento do movimento Basmati. Basmati não é o nome de uma organização, é um rótulo. A palavra Basmati, na tradução literal do turco, significa aquele que ataca, com uma conotação de banditismo. Inicialmente, ela era usada como um termo de propaganda pelo lado soviético. O movimento conhecido como basmachismo não começou como banditismo, mas como reação à ruptura do mundo dos basmachi. Após 1917, o caos tomou a Ásia Central. Bolcheviques assumiram Tashkent, mas nas periferias o poder mudava de mãos. O Kanato de Khiva e o Emirado de Bukhara, formalmente independentes, estavam sob ameaça. Em 1920, o Exército Vermelho captura Bukhara, o Emirado é liquidado, o Emir Alim Khan foge para as montanhas do leste de Bukhara, onde começa a verdadeira jihad de guerrilha. Mas a questão não é só religiosa. Havia muitas razões para a resistência. Crise econômica, fome causada pela interrupção das antigas rotas comerciais, requisições de grãos e gado, confisco forçado de algodão, injustiça social. As novas autoridades frequentemente dependiam de funcionários russos e russófonos, gerando descontentamento e ameaçando o modo de vida local. A sovietização proibiu tribunais da Sharia, fechou madraçais e interferiu na vida familiar e religiosa. A resistência foi especialmente forte no Vale de Fergana e no leste de Bukhara. Lá surgiram os primeiros grupos resistentes, muitas vezes espontâneos e baseados em laços de parentesco e tribais.
Os rebeldes não se chamavam Basmachis, eles se chamavam Mujahidins, lutadores pela fé ou simplesmente rebeldes. Seus líderes eram autoridades religiosas, chefes tribais ou comandantes de campo carismáticos. Em Búcara Oriental, o governador do Emirado foi um dos primeiros a organizar a resistência, com apoio das ordens sufis que tinham um papel importante na mobilização popular. Entusiasmo, 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 entusiasmo. Entusiasmo. Os Basmachis não eram unidos, diferindo por regiões, pontos de vista e motivações. Mas havia algo que os unia. Eles não aceitavam o novo governo e acreditavam que sua luta tinha uma justificativa sagrada. Se para os bolcheviques eles eram bandidos e inimigos do povo, para muitos na Ásia Central eles se tornaram símbolo de resistência e fidelidade às tradições. Quem virava Basmachi? E agora vamos entender quem eram essas pessoas que se juntavam aos Basmachi. Não eram apenas fanáticos ideológicos e nem simplesmente camponeses armados com um rifle. O movimento Basmati era socialmente heterogêneo. Entre os Basmatis, era possível encontrar camponeses arruinados por requisições e fome, nômades insatisfeitos com a interferência do Estado em seu modo de vida. Líderes religiosos que se opunham ao fechamento de mesquitas e escolas islâmicas, ex-oficiais dos exércitos do Emirado e do Czar. E sim, simplesmente aventureiros que viram no caos uma chance de lucro. Imagine em um mesmo grupo um sheik sufista, um camponês, um guerreiro tribal e um ex-tenente do exército czarista lendo o Alcorão com sotaque francês. Parece o começo de uma piada, mas essa era a realidade da Ásia Central nos anos 1920. Legendas. Muitos ingressavam nos grupos por laços tribais ou familiares. A mobilização frequentemente ocorria através de ordens sufis e líderes carismáticos. As tribos, especialmente as uzbeques, cazaques e kirguizes seminômades, serviam como a espinha dorsal das unidades militares. Claro, nem todos iam por vontade própria. Em algumas regiões, os basmatis simplesmente levavam as pessoas à força. A família podia ser obrigada a enviar pelo menos um dzigit para o grupo, para apoiar o jihad. Parece. Uns defendiam o Islã e sua terra, outros buscavam vingança da humilhação e havia quem não via alternativa. Em condições em que a ordem habitual estava desmoronando, as pessoas procuravam apoio, fosse na fé ou nas armas, e o movimento Basmati se tornou esse apoio para muitos. Diz aí, o que você acha que motivava essas pessoas? E como você agiria no lugar delas, se o destino da sua família, da sua comunidade, da sua fé dependesse de você? Ideologia e objetivos, basicamente. Do que viviam os Basmachis? O que os motivava, além do medo, ressentimento e raiva contra o governo soviético? Pesquisadores concordam que o movimento Basmati não tinha ideologia clara. Não era partido, frente ou organização clandestina, mas um grupo com visões, objetivos e estratégias variadas. Para alguns, era uma luta islâmica. A ideia de jihad contra os infiéis soviéticos soava especialmente forte no leste de Bukhara e entre os líderes religiosos. Eles viam os vermelhos como kafirs, descrentes que destruíam a ordem, impunham o ateísmo e fechavam mesquitas. Para outros, era um protesto nacional para defender terra, língua e autonomia. Isso se aplica especialmente aos adeptos da autonomia de Akanskaya e aos jadidistas, que inicialmente sonhavam com um Estado turquestano secular. Mas, curiosamente, logo surgiu uma contradição entre os jadidistas e os basmachis religiosos. Os jadidistas buscavam reformas, educação, poder secular, progresso, enquanto muitos basmachis, ao contrário, defendiam a restauração da ordem tradicional, com o Eldar, o mundo, a Sharia e o tribunal religioso. Alguns impulsionavam a sociedade para o futuro, outros a mantinham no passado. E mesmo que ambos os grupos lutassem contra os bolcheviques, não havia unidade entre eles. Um dos slogans daqueles anos era: se em algum lugar os muçulmanos estiverem em apuros, você é obrigado a ajudar. Isso é o jihad. O jihad como um compromisso pessoal com a fé, como uma forma de provar que você é um verdadeiro muçulmano.
E você? A religião pode ser ao mesmo tempo consolo e arma? Se em um campo dizem para estudar, se desenvolver, construir uma nova sociedade, e no outro dizem para pegar um rifle e vingar a fé, quem escolherá a pessoa que perdeu tudo? A vida cotidiana dos basmatis. Os basmatis lutaram por quase 10 anos, mas como era a vida cotidiana deles? Onde viviam? O que comiam? Como se abasteciam e de onde tiravam as armas? Não eram exércitos no sentido tradicional, mas sim grupos semi-guerrilheiros que vagavam entre montanhas, vilarejos e oásis, muitas vezes cruzando a fronteira com o Afeganistão. A vida dos basmachis era nômade, difícil e frequentemente primitiva. Noites nas montanhas, comida simples, pão sírio, chá, carne seca. Os moradores locais frequentemente precisavam fornecer mantimentos, roupas e cavalos aos grupos, seja por fé ou coerção. A própria participação nos grupos era rotativa. A família podia enviar um combatente por uma temporada, depois ele voltava e era substituído por outro. Esse sistema tornava o movimento resiliente, especialmente em regiões de difícil acesso. Mas talvez a principal pergunta seja, de onde os basmatis conseguiam armas? Na propaganda soviética, a imagem do inimigo era alimentada pelos imperialistas britânicos. Isso é parcialmente verdade. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico ampliou sua influência no Afeganistão e na Índia. Moscou suspeitava, corretamente, que Londres apoiava forças antissoviéticas, principalmente nas periferias. Os basmati recebiam apoio periódico, inclusive via Afeganistão. Armas, mesmo que em volumes limitados, instruções e informações de inteligência. Na verdade, os basmati dependiam dos recursos locais e até compravam armas de soldados do Exército Vermelho. A corrupção era algo comum. Eles fabricavam suas próprias armas, principalmente os turcomenos, que tinham oficinas para isso. E, claro, usavam ativamente os espólios de guerra. Às vezes até diziam que primeiro a União Soviética abastecia o Exército Vermelho, e este abastecia os basmatis por uma taxa separada, além do abastecimento. É importante entender que os basmatis não só viviam nas montanhas, mas também tinham famílias, filhos, laços econômicos, canais nos mercados e protetores na elite local. Era uma estrutura paralela com regras, impostos e tribunal de honra próprios. Acontece que, em condições em que o Estado estava desmoronando, os basmatis, com todos os seus prós e contras, tentavam substituí-lo. A luta soviética contra os basmatis. Para o poder soviético, os basmatis não eram só rebeldes, mas inimigos do novo mundo que os bolcheviques construíam com ferocidade. E a guerra contra eles se tornou quase literalmente uma revolução militar sagrada. O Exército Vermelho começou a agir contra os basmatis em 1918. Mas a luta se tornou especialmente intensa depois de 1920, quando caíram o Kanato de Khiva e o Emirado de Bukhara. A Ásia Central foi dividida em teatros de operações militares: Fergana, Bukhara Oriental, Turcomenistão, Karakum. Em cada região criavam-se destacamentos especiais da Comissariado do Povo para Assuntos Internos Tcheca e Cavalaria. Essa guerra não era simples. Os basmatis evitavam confronto direto, sumiam nas montanhas, misturavam-se entre kishlaks e atacavam de surpresa pela retaguarda. O exército soviético enfrentou pela primeira vez uma resistência guerrilheira e não estava preparado. Com o tempo, os métodos de combate ficaram mais complexos. Usaram inteligência, agentes, subornos, infiltração de homens nos grupos e propaganda em massa, até nos idiomas locais. Anistia, promessa de perdão e terras para aqueles que se rendessem voluntariamente. Métodos não convencionais às vezes funcionavam como uma mensagem jogada de avião em nome do emir. Resistir é inútil. Eu fui embora. Salvem-se vocês mesmos. Alguns acreditavam, outros não, mas havia quem se rendesse. A aviação desempenhou um papel especialmente importante. Para as condições da Ásia Central, isso era algo quase místico. Pássaros de metal que podiam lançar bombas sobre o vilarejo onde os rebeldes se escondiam. Os basmatis eram móveis, mas a aviação os privou de sua principal vantagem, a liberdade de movimento.
A tarefa mais importante dos bolcheviques era quebrar o mito de que os basmatis eram defensores da fé do povo. A imprensa soviética, brigadas de agitação, panfletos, poemas e filmes trabalhavam contra eles. Também houve medidas duras, repressão contra as famílias dos basmatis, queima de casas, deportações. O terror vermelho chegou até as montanhas. Até 1923, os principais líderes foram eliminados. Enver Pasha morreu em combate, Musail Maksum fugiu, Ibrahim Bek se escondia no Afeganistão. Mas a luta não cessava. Os bandos continuavam existindo, às vezes com 5 a 10 pessoas. Eles viviam em cavernas, cruzavam a fronteira e faziam ataques. Desaparecimento e legado. No começo dos anos 1930, o movimento Basmachi quase sumiu como organização. Os últimos grupos foram destruídos ou fugiram para o Afeganistão. Um a um, os principais líderes foram mortos, presos ou deixaram a cena. Ibrahim Bek, último símbolo da resistência no Tajiquistão, foi capturado em 1931 e fuzilado em Tashkent. Com ele foi-se a última esperança da Bukhara Islâmica. Alguns basmachis permaneceram no exílio em Cabul, Teherã e Paquistão. Suas memórias, livros e lendas, algumas como documentos políticos, continuaram vivas. Em um desses folhetos de emigrantes, chegou-se a escrever: "Perdemos porque não fomos suficientemente unidos, mas não estávamos errados." O poder soviético formou uma imagem clara do Basmachi como bandido, fanático religioso e inimigo do povo, nos livros didáticos, filmes e literatura. O Basmachi era um vilão sem dúvidas. Ele era morto sem hesitação, não recebia compaixão, ninguém o compreendia. Mas com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, começou uma nova reflexão. Nas repúblicas da Ásia Central, a atitude em relação aos basmachis começou a mudar. Alguns os viam como lutadores pela liberdade, outros como heróis islâmicos, e alguns apenas como pessoas trágicas envolvidas em um turbilhão histórico. Atualmente, o Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão debatem os basmachis na ciência e na sociedade. Seus nomes aparecem em blogs, livros e até mesmo em livros didáticos. Alguns querem canonizá-los como heróis nacionais, enquanto outros preferem ficar em silêncio. Os basmachis se foram, mas as perguntas permanecem. Por que eles perderam? Eles tinham chance de vencer? A Ásia Central poderia ter seguido um caminho diferente, nem soviético, nem fundamentalista? E, principalmente, quem eram os basmachis? Heróis, traidores, fanáticos ou simplesmente pessoas que acabaram ficando do outro lado da história? Conclusão. A história dos basmachis não é só sobre guerra e resistência. É sobre como mundos são destruídos, sobre como as pessoas fazem escolhas entre o passado e o futuro e como essa escolha pode custar a vida. Alguns foram com os basmachis por fé, tradição e família. Outros ficaram com os soviéticos por educação, modernização e justiça. Tanto uns quanto outros queriam o melhor, só que entendiam de formas diferentes o que era esse melhor. O movimento dos basmachis não se tornou um movimento vitorioso. Ele não mudou o curso da história, mas deixou uma marca profunda, ambígua e muitas vezes contraditória. Hoje, 100 anos depois, ainda discutimos sobre quem eram os basmachis. E talvez essa seja a principal lição, que a história nem sempre se divide em preto e branco. E vocês, o que acham? Os basmachis são heróis, figuras trágicas ou apenas a sombra de um mundo desaparecido? Escrevam nos comentários, compartilhem suas opiniões e não se esqueçam de se inscrever. Ainda há muitas histórias pela frente que nos ensinam a entender não só o passado, mas também a nós mesmos. Tchau a todos!